Nós estamos hoje com a Liliane Righetti Ferreira, ela é a presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Cataguases. É isso, Liliane? Isso. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença. Nós estamos abordando aqui, Liliane, nós já te falamos, só para lembrar o nosso ouvinte e telespectador, que sobre uma campanha que a gente está fazendo aqui com relação a essas alterações no trânsito e no transporte coletivo de Cataguases. Você, como presidente do Conselho de Trânsito, é muito importante a gente ouvir a sua opinião sobre a participação que o Conselho está tendo nisso tudo. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite em nome do Conselho, saudar os seus espectadores, internautas. Bem, eu estou presidente do Conselho de Trânsito e estou represento o Rotary, né? Que fique claro isso. E o Conselho é o seguinte, é formado por 19 membros, metade Poder Executivo e metade Sociedade Civil. E nós, infelizmente, o Conselho ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador. Infelizmente, nesse processo todo do estudo, nós não tivemos participação alguma. Mas não porque não demonstramos desejo, porque infelizmente não nos convidaram. Ou seja, vocês estão alheios a esse processo todo que está acontecendo em Cataguases de possível não, porque vai haver licitação, ninguém aqui é contra a licitação, é claro, a gente tem que entender que o processo passa pela licitação obrigatoriamente, o que a gente está questionando aqui é a forma que está sendo feita, é isso? Exatamente. Nós identificamos uma pressa, demonstrando de se fazer esse estudo, enviamos ofício ao gestor, que é a Catrans, solicitando a nossa participação, a nossa inclusão. Por quê? Porque o Conselho é formado pela UANC, né, deficientes físicos, o CONDEF, Polícia Militar. Então, se desde o início nós já estivéssemos inseridos nesse estudo, trocando ideias, discutindo o que a nossa cidade necessita, qual a nossa carência, certamente já teríamos um parecer, né, favorável ao município, e a partir daí, nessas audiências públicas, ficaria mais fácil, porque a UANC já saberia qual que é a intenção, o modal, o tipo de transporte que seria implantado aqui. O Conselho tem uma ideia, por exemplo, do transporte coletivo ser bairro, centro. Qual é a experiência que vocês têm nesse sentido aí? Olha, o que a gente vê, o que a gente discute nas nossas reuniões são problemas cotidianos. Então, a gente realmente não sabe qual seria o ideal para a cidade. Mas por quê? Porque precisa do estudo, mas que esse estudo seja devidamente conversado, ouvido a população. Então, pode ser que continue bairro a bairro, pode ser que seja bairro-centro, porém, eu acho que se fizesse um debate amplo do qual a necessidade da população, a real necessidade, eu acho que o que foi implantado será 100% de sucesso. Tenho feito aqui uma campanha, né, muito aberta, muito clara, no sentido de que o prefeito ele implante as sugestões apontadas neste estudo feito pela empresa Cidade Viva, né, junto às empresas Bonança e Léo, que são as atuais detentoras do serviço de transporte coletivo em Cataguases, em caráter experimental. O que der certo, você leva para a licitação, o que der errado nesse período de experiência, você corrige e faz uma outra sugestão. Como você vê essa ideia? Olha, o Conselho acha válido essa experiência, porque depois de licitado, não tem como mudar mais. Serão 15 anos, né? Serão 15 anos. E nós, hoje em dia, nós presenciamos situações que ocorreram recentemente no nosso município, como no caso a Copasa, que isso é inevitável de falar, que foi feito de uma forma assim, foi feita uma coisa muito rápida, sem dar voz ao povo, o que aconteceu. Então eu acho que se fizesse ao menos uma experiência para a população se adaptar, ver se vai gostar ou não, se vai atender as necessidades da população, porque eu estive presente na primeira audiência pública e vi todas as questões que foram colocadas lá, né, sobre o estudo da Cidade Viva. Mas eu acho que cada município tem a sua particularidade, né? E Cataguases, dentro da região aqui, é uma das cidades que mais tem linhas de ônibus, né? Então, nesse estudo fala em reduzir linhas, fazer bairro-centro,
Eu acho, o Conselho, na verdade o Conselho, amplamente discutido isso, concorda que se houver um teste, né, para a população ver se será adaptado ou não, eu acho válido sim. O que o Conselho fala com relação à realidade do transporte hoje? Vocês discordam muito desses estudos, desse estudo que foi apresentado aí, ou vocês têm mais ou menos assim um ponto de vista? Olha, esse estudo é o seguinte, o trânsito, o transporte público de Cataguases é algo muito complexo, né? E há anos vem se falando e se tratando. Cataguases tem um problema seríssimo de gratuidade, que no estudo apontou algo em torno de 30%, mas a gente sabe aqui que é bem maior. Qualquer cidadão que estiver no ponto do ônibus esperando o transporte coletivo sabe quem irá pagar a passagem e quantos irão entrar de graça. Então a gente tem batido muito em cima dessa tecla, inclusive junto com o Conselho, mais com a Trans Assistência Social, nós até formulamos um projeto de lei para rever essas gratuidades. Porque a população não entende o seguinte, quando se tem muita gratuidade, poucas pessoas pagam a passagem, o usuário pagante vai arcar com esse custo. Às vezes a passagem não precisa ser tão alta, entendeu? Mas se a grande maioria pagasse. Então essa questão da gratuidade é uma coisa que pesa muito. Sobre os atrasos e os horários dos ônibus é o seguinte, primeiro tem que reformular também o trânsito da cidade, porque o horário de pico aqui não flui. Então não adianta você colocar um ônibus com aplicativo, né, de horário, que o usuário, se o trânsito está agarrado. Então, e são pequenas questões aqui que pegam. A nossa Catrans aqui, o órgão gestor, não tem amparo nenhum. A Catrans, infelizmente, ela não tem assim, dinheiro para comprar nem tinta, às vezes, né? Então, tem que estruturar melhor esse órgão, tem que rever essa questão do trânsito do município, tem muito buraco. O plano de mobilidade urbana seria muito bem-vindo, né? Seria sim. Sabe por quê? Porque hoje em dia, se você pega um estudo que está direcionado para o ônibus ali, mas que não envolve todas essas questões que eu citei, como o trânsito de modo geral, os modais de transporte, porque, gente, a gente sabe que na nossa cidade tem muito carro, tem muita moto, tem muita bicicleta. Então, isso tudo faz um somatório de problemas. Então, o estudo apontaria que tipo de... primeiro, organizaria esse trânsito, né? Apontaria o que tem a mais, o que tem a menos, o que o município realmente necessita. E aí sim, faria essa licitação, que o Conselho é totalmente a favor que se faça, tem que licitar, mas que seja feita de uma forma bem feita, para que não acarrete problemas, principalmente para os usuários. Porque quem vai pagar o preço de um serviço, de um estudo mal feito, não estou falando do estudo, de um processo mal implantado, vai ser o usuário do transporte. Eu quero deixar claro aqui que o estudo, e o Conselho também vai apontar isso, tem certeza que vai concordar comigo, o estudo não apontou nenhum problema, nenhuma deficiência nas empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo da cidade. Não há, né, no estudo feito pela empresa Cidade Viva, nenhum problema com as empresas de transporte coletivo. Frota está com idade média boa, qualidade do serviço é feita de acordo com a nossa realidade, não há, assim, nenhum problema. O transporte coletivo está ruim porque a empresa tal é assim. Não teve esse problema. Então, o que a gente precisa realmente é discutir as mudanças e implantá-las de forma experimental para poder ver o que vai dar certo ou não, e a partir daí fazer a licitação. Que é esse que a gente não ficar depois com um serviço ineficiente durante 15 anos. Ineficiente e caro. Porque uma coisa que não foi dita nesse estudo, em que nós questionamos, foi o custo desse serviço. Tem que ter um custo, tem que fazer o estudo de viabilidade econômica. Porque, como eu falei antes, se quer um ônibus com Wi-Fi, um ônibus com ar-condicionado, tudo tem um preço. Então, que a população fique ciente disso, de que tudo isso depois vai ser computado na tarifa, não é de graça. E a gente quer saber também como que será feito, o estudo não apontou isso, sobre esse excesso de gratuidade que tem no município, como que ficaria depois, nesse processo licitatório. É verdade. Isso é importante ressaltar para que depois a população não tenha surpresas, porque, como foi falado, são 15 anos. Né? Não adianta prometer uma coisa rápida, porque o Conselho tem questionado isso. O Conselho tem questionado essa rapidez com que tem acontecido
E foi feita uma audiência pública no dia 31 de outubro, estivemos presentes. A Cidade Viva realmente elogiou as empresas locais e agora está sendo e foi às 3 horas da tarde, inclusive questionamos também. Agora, quinta-feira agora terá uma outra, que será 1h da tarde. Que pior ainda, né? Pior ainda porque uma audiência pública, ao ver do Conselho, que representa a comunidade cataguasense, é para discutir com a comunidade. E o Conselho entende que 1h da tarde não é um horário acessível para a todos. A população participar. Inclusive, eu escutei o gestor da cidade dizendo que vai durar até 9, 10 horas, mas a gente sabe que uma reunião eficiente, ninguém aguenta ficar numa audiência que vai durar o dia inteiro, né? É verdade. Então, eu não vejo eficiência nessa questão do horário para se discutir isso durante um dia inteiro. É muito complexo. Muito, é verdade. O assunto também, ele é muito longo, a gente pode falar várias coisas aqui e que o nosso tempo não permite. E eu acho que os pontos principais a gente acabou de abordar. Eu quero te agradecer mais uma vez muito de coração a sua presença aqui, o seu tempo em nos atender. Foi muito esclarecedora a sua presença aqui, Liliane, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho à frente lá do Conselho. Obrigada. Eu estou à disposição aqui no site para o que vocês precisarem. Marcelo, eu agradeço a oportunidade e o Conselho fica muito realmente feliz, muito contente em poder ser ouvido, porque infelizmente não tem acontecido isso no município e eu quero frisar que nós somos voluntários, estamos aí para defender nossa cidade. Eu sou cataguasense, falo por mim agora, Liliane, nasci em Cataguases, ando de ônibus, a minha vida toda de ônibus, então eu realmente sou uma usuária do transporte público de Cataguases e estou presidente desse conselho e defendo a minha cidade até o fim. Quero que fique claro isso, porque Cataguases é uma cidade maravilhosa, merece o que tem de melhor aqui. É onde a gente mora, é onde a gente quer que tudo seja o melhor possível, né? Verdade. Muito obrigado, Liliane. Obrigada.